O ânimo do eleitor em tempos de Copa do Mundo e de decisões impactantes do STF. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Hoje quem analisa é o cientista político Marco Antônio Teixeira, professor e pesquisador do Departamento de Gestão Pública da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Obrigada, professor, por estar conosco. Bom, hoje dia de vitória do Brasil, tá aquele clima. Eu quero começar por aí, o impacto desse ânimo, né, por uma vitória da seleção brasileira sobre o eleitor, que parece desalentado, desinteressado. A vitória em Copa do Mundo sempre se disse que favorece quem está no poder. Nos tempos atuais, para cargos majoritários, essa regra vale? Acredito que não, Maria Lídia. O que eu tenho visto é que a Copa se descolou da política. Aliás, o Tite, inclusive, antes de ir para a Alemanha, disse, olha, se ganharmos, eu não vou a Brasília, não? Que também era uma tradição, né? Então, eu estou vendo que até os próprios políticos estão guardando uma certa distância, né, dos resultados do jogo, de se apresentarem, né, tentando fazer uso político dessa Copa, né? Essa Copa ela é bastante diferente se compararmos às outras, né? Não apenas por um certo desânimo, né? Ou seja, parece que ela deve pegar a partir de agora com as vitórias, né? Talvez hoje foi a vitória mais convincente, mas também pelo fato de não haver muita badalação em torno dela, não é? Muito menos badalação política. Apesar de que quem acompanha as redes sociais vê, não é? Governador Alckmin já postou vídeo comemorando a vitória do Brasil, Dória posta vídeo assistindo o jogo, o próprio Lula faz comentário, mas de certa forma o vínculo da política com o futebol, dos jogadores com a política, é bem menor do que foram em Copas anteriores. Temos ainda muito chão, né, de Sem Copa, para poder prosseguir, né, na avaliação do que... E também para as definições nesse plano político eleitoral. Mas o plano político eleitoral tem data para terminar, não é? Tem. Então o limite é 6 de agosto, ele está um pouco escondido agora em função da Copa, mas os bastidores estão fervendo. Apenas o assunto política não está, digamos assim, como prioridade da agenda pública, né? O grande público está prestando mais atenção no futebol, mas os políticos não param, Maria Lídia. Então, e mesmo antes de nós falarmos assim das articulações e do resultado de algumas delas, eu queria focar nessas recentes e surpreendentes decisões daquela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, o fato de soltar o Zé Dirceu, doleiros, lobista, gente envolvida com acusações graves de corrupção, de lavagem de dinheiro. E como é que isso, a decisão da justiça, pode afetar o ânimo do eleitor na decisão do voto? Olha, Maria Lídia, creio que a decisão da justiça ela afeta muito mais a credibilidade do eleitor, do cidadão, na própria justiça e não pela decisão em si, mas pela própria contradição que o Supremo tem mostrado, não é? Pela a própria falta, não apenas, digamos assim, de coerência na decisão, mas os embates internos, não é? Isso transmite muita insegurança para a sociedade. E óbvio, né, nós tivemos aí vários exemplos de juiz manda prender, Supremo manda soltar, juiz manda prender, juiz do Supremo manda soltar, tá? O que dá assim, uma certa impressão de que um pedaço do Supremo é parcial, dependendo, de certa forma, de quem está em tela, não é? E o outro tenta, de certa forma, mostrar uma outra postura perante a sociedade. Eu creio que o mais grave aí nessa questão é a postura que o próprio Supremo tem passado para a sociedade, não é? Isso não é bom para o país e, ao mesmo tempo, causa todo tipo de insegurança, não é? Não apenas um efeito, digamos assim, na decisão do voto do eleitor, porque essa eleição vai ser diferente, não é? Se nós olharmos para as eleições anteriores, tanto a decisão da Lava Jato quanto a decisão do Supremo atingia diretamente um grupo político. Nessa não há grupo político ileso, não é, que passou incólume a esse processo, não é? Então, nós temos hoje, no caso do PSDB, que no passado estava incólume, né, ileso a esse processo, um ex-presidente nacional do PSDB preso, tá? Grandes lideranças do PSDB com processos no Supremo, e o caso do Partido dos Trabalhadores a gente já conhece muito bem. Então, acho que para o eleitor a confusão é maior do que essas decisões. O eleitor está se vendo sem projeto e talvez sem algo em que
vislumbrar do ponto de vista de tomar uma decisão segura no processo eleitoral. Agora, eu creio que nesse processo eleitoral, Maria Lídia, talvez vai haver muito mais um voto contra alguém do que um voto favorável a um projeto. Pois é, e com os exemplos que o professor citou agora, dos partidos mais tradicionais, me ocorreu isso. Bom, se eles estão tão expostos, se eles foram envolvidos em denúncias, lideranças importantes, cadeia, processos, etc., se isso já está se revelando como de fato favorável àquilo que é apontado como anseio do cidadão brasileiro, que é o novo na política. Isso está aparecendo? Não. Porque o novo está lá embaixo nas pesquisas. O Partido Novo, no caso, ainda, digamos assim, não se apresentou para o grande público, né? Mas aquilo que seria o novo, que seria novas lideranças, como, por exemplo, a Espanha produziu, né? A Espanha, praticamente, a crise política espanhola pôs fim ao bipartidarismo. Hoje, nenhum partido político na Espanha governa sozinho como fora durante muito tempo. Não é? A própria França, não é, produziu uma liderança nova. Agora, nós estamos discutindo sobre o efeito de um tsunami político a partir de lideranças que são as velhas lideranças tradicionais. Então, nós temos, talvez, Maria Lídia, uma estrutura política altamente conservadora que ela tem uma capacidade de proteção muito grande. E se nós olharmos o processo eleitoral e os recursos tradicionais que envolvem esse processo eleitoral para poder tocar a eleição, como fundo partidário, fundo de financiamento eleitoral e tempo de TV, eles beneficiam esses grandes partidos. Portanto, os partidos entrantes, terão muitas dificuldades. Agora, mais do que isso, mesmo nos grandes partidos, Maria Lídia, a renovação também é muito difícil. Certo. Eu vejo que empresários estão preocupados e fazendo questão de mostrar que eles estão mobilizados. Têm promovido jantares, eventos, encontros, feito debates, sabatinas, principalmente com os candidatos majoritários. O empresariado está procurando um candidato que os represente. Empresariado tem força política, cacife eleitoral para garantir a eleição de quem quer que seja? Não, olha, o empresariado no Brasil, ele sempre se mobilizou, né, Maria Lídia? Mas dessa vez está bem ostensivo. Está bem ostensivo, mas não é só o empresariado, tem vários movimentos de renovação política também. Certo, mas aí, no caso, eu queria saber mais especificamente sobre esse peso do empresariado. Afinal de contas, é o mercado de trabalho. É o mercado, quem produz e emprega. Exato, mas essa eleição tem uma questão muito diferente das anteriores. Não? O empresariado não financia mais o processo eleitoral como financiara no passado. Ao menos abertamente. Ao menos abertamente ou pelo menos pessoa jurídica. Né? Pelo menos pessoa jurídica. Agora, de todo modo, Maria Lídia, os empresários eles vêm, de certa forma, se mobilizando, pelo menos depois do impeachment, não é? E tiveram um papel central no processo de impeachment, porque vários grupos empresariais tomaram uma posição muito clara, né? Muito. Tá? E talvez apostaram muito que o governo Temer fosse um governo regenerador, que trouxesse, de certa forma, um contraponto à crise política que eles resolveram também se colocar contrário a ela, não é? Eu creio que nós estamos vivendo um momento de transição, que é, olha, essa estrutura não nos dá resposta, estamos buscando agora, dentro da estrutura, o que tem. Mas possivelmente o que tem não está dando respostas favoráveis. Talvez o próximo passo é buscar estimular o surgimento de novas lideranças ou talvez novas legendas políticas, não é? Que deem respostas não apenas ao empresariado, mas aos segmentos organizados da sociedade. Bom, falando em segmentos organizados, essa eleição está chamando a atenção o número de candidatos que vêm das forças militares, que vêm das polícias e o tipo de campanha que tem como bandeira uma resposta a uma população que tem medo. Uma população que se sente insegura. A questão da segurança pública em todo o país gerou este sentimento que vem sendo muito explorado. Eu fico impressionada como a gente recebe, através de WhatsApp, mensagens e vídeos que impressionam, tratando dessa questão da insegurança, que estamos todos inseguros, alimentando esse sentimento. Não faz campanha para ninguém, mas subliminarmente está remetendo a uma determinada candidatura. Exatamente, a candidatura que tem essa bandeira, né, em especial. E aí eu quero saber isso, a chance dessa bandeira
de eleger uma bancada expressiva no legislativo é grande? Tudo indica que sim, Maria Lídia. E essa bancada ela vem crescendo, eleição a eleição, sobretudo porque o problema se agrava ao longo do tempo e as respostas que são dadas para a sociedade, elas não são respostas suficientes. Agora, de todo modo, Maria Lídia, talvez nós vimos recentemente o Geraldo Alckmin chamar o Bolsonaro para o debate. E chamar exatamente neste tema. Qual é o seu tema? O que você tem a propor em termos de segurança pública? Seu programa. Exato. Qual é o seu programa? Porque o Bolsonaro, até o presente momento, ele só tem o quê? Chavões. E não apresenta nada para a sociedade. Então, talvez, essa lacuna de você não ter ainda um debate público muito grande sobre o que fazer com a segurança pública e que tipo de resposta dá a ela, favorece, obviamente, a quem se aproveita desse discurso, né? Eu creio que quando a campanha começar de fato, os programas terão que se enfrentar, porque não dá para ignorar esse tema. E eu agradeço muito, professor, seus esclarecimentos. Eu que muito agradeço. obrigada, boa noite. Boa noite.